Olá, esse é mais um episódio do Urbanidades, o podcast sobre o urbano brasileiro. Eu me chamo Luma Mundim, sou mestranda em Sociologia pela USP e nesse episódio eu serei sua anfitriã. Para compor a bancada de hoje, estou com Lucas e Jaqueline. Muito obrigada pela companhia, Lucas. Olá, Luma, olá, Jaque, olá, ouvintes. Eu me chamo Lucas, sou graduando de Ciências Sociais e pesquisador aqui do Urbandata Brasil. Como sempre, é uma alegria estar participando de mais um episódio do Urbanidades. Antes de começar, eu gostaria de dar alguns recados sobre as nossas redes sociais. Você pode encontrar o perfil do Urbanidades no Instagram, pelo @urbanidadespodcast, e também pode escutar esse e outros episódios através do Spotify e do YouTube Music, buscando também por Urbanidades Podcast. Além disso, temos nosso site que conta com um banco de dados bibliográfico com milhares de textos sobre o Brasil urbano. Para acessar é urbandatabrasil.fflch.usp.br. Obrigada, Lucas. Agora eu passo a palavra para a Jaque, é um prazer estar com você também. Olá, pessoal. Eu sou a Jaqueline, eu sou graduada em Ciências Sociais pela USP e licencianda na mesma instituição. Hoje nós recebemos os pesquisadores Ana Clara Schecketi e Hugo Oliveira para discutir suas teses de doutorado, respectivamente, Ruínas Olímpicas e a Destruição Infraestrutural como Modo de Produção da Cidade, uma etnografia da vida social do Teleférico da Providência e, na parte do Hugo, Morro da Providência, da negligência e apagamento histórico, as resistências e resistência social, e as duas teses têm como referência espacial comum o Morro da Providência, no Rio de Janeiro. Sejam, então, muito bem-vindos. Obrigada pela oportunidade, pessoal. É uma honra estar aqui com vocês. Eu sou dos estudos urbanos, né? Eu sou doutora em Sociologia pelo IESP-UERJ. Também fiz mestrado em Ciências Sociais. Já venho trabalhando questões urbanas há um tempo, né? Estudei a zona portuária no mestrado. Voltei mais para Providência agora no doutorado. E sou pesquisadora do Grupo Casa e também do MTTM USP, dialogando agora mais recentemente com a Bianca Freire Medeiros. Só para dizer também que eu acompanho o Urbanidades e sempre ouço as minhas referências aqui, então para mim é uma honra estar aqui hoje conversando com vocês. Obrigada, Ana. Hugo, passo a palavra para você. Olá, pessoal. Boa tarde. Espero que estejam bem. Eu sou Hugo Oliveira, sou cria aqui do Morro da Providência, sou artista da dança, pesquisador, educador e faço a gestão do projeto Galeria Providência. Eu tenho graduação em Comunicação Social, meu mestrado é pela UF, no PPCUT, o meu doutorado também em Comunicação Social e faço esse trabalho de pensar outra genealogia e uns debates sobre a região portuária, colocando, de volta a Providência no centro da discussão, haja vista todo um processo de tentativa de apagamento e um abafamento histórico. A minha vida está intrinsecamente relacionada ao território, porque eu sou filho de estivador, neto de retirantes do Nordeste, então me coloco nesse lugar, tenho produzido para poder pensar, esse espaço construindo não para a Providência, mas com a Providência, com os próprios moradores. É isso, um prazer. Obrigado pelo convite. Faço também minhas palavras da Ana. Uma honra estar aqui. Obrigada, Ana. Obrigada, Hugo. Vamos aprofundar agora um pouco do que vocês já comentaram. Para a gente começar a nossa discussão de hoje, eu queria retomar um ponto que é comum em ambas as teses, que é, como a gente já falou, o fato de que vocês pesquisam o mesmo território, mas a partir de perspectivas diferentes, né? Na tese da Ana, a gente vê uma pesquisa mais centrada nas transformações causadas pelo contexto do urbanismo olímpico no Rio e suas consequências à população e ao território, enquanto na tese do Hugo, a gente vê a trajetória das mobilizações e resistências que resultaram na criação de um espaço de memória, história e permanência na Providência. O que os dois trabalhos intensamente mencionam é o mito de origem dessa que é considerada a favela mais antiga do Brasil. Então, eu queria pedir para vocês contextualizarem o trabalho que vocês fizeram no doutorado, para os ouvintes entenderem um pouco mais da pesquisa de vocês e contassem como foi reconstruir, na tese, esse objeto de estudo que é tão carregado de representações dominantes no imaginário social e político. Bom, a minha tese, ela
foi focada na trajetória da infraestrutura do teleférico da Providência, seu planejamento, obras, abandono, e recentemente foi retomado, né, com a volta da gestão do mesmo prefeito ao poder. De fato, ele tentou refletir, na verdade, sobre essa temporalidade das obras de urbanização e sobre esse seu sua rápida expansão, também o seu rápido abandono, né? O foco da tese, com certeza, é pensar essas dinâmicas que passam, sim, por esse ciclo de investimento que eu chamo de urbanismo olímpico, mas não só. Então, já também trazendo um pouco da discussão do mito de origem, né? A tese passa também sobre uma forma de olhar os planos urbanos, os planejamentos urbanos e a construção da cidade, que não fica presa às temporalidades desses projetos específicos de governo, enfim. Por quê, né? Eu tento olhar para essas várias camadas de planos e planejamentos urbanos e como eles se interconectam também. Então, sobretudo, acho que a minha tese questiona a ideia de fracasso e sucesso, né? Tenta fugir dessa dicotomia, porque a gente vê que alguns planos abandonados são retomados, são reformulados, e que mesmo um plano que nunca aconteceu pode depois ter vários efeitos sociais no território, né? Então, a minha discussão é justamente sobre as produtividades do abandono desse teleférico, mas olhando a longo prazo também, que a gente, não só o urbanismo olímpico produz ruínas, né? Então, a gente pode pensar aí dezenas, centenas de casos de obras que são abandonadas, seja lá em qual lugar do país você tá, né? É um pouco a reflexão sobre a produtividade desse processo. Olhar para um território como a Providência, especificamente, é também sobre questionar vários pressupostos que, óbvio, já vêm sendo questionados há muito tempo pelos estudos urbanos, né? Alice Valadares, Machado, Antônio Litz, mas que é esses pressupostos que ainda são muito arraigados de que a favela tá fora do Estado, que ela não tem planejamento urbano, que ela tá fora dos planos, que ela tá fora de vários processos urbanos importantes. E quando a gente olha para a Providência, a gente vê vários e vários projetos muito importantes de obras que estão ali desde o começo da fundação da cidade, acontecendo, seja no entorno, seja na Providência mesmo. Vou finalizando para passar a bola para o Hugo nessa questão do mito de origem. Então, quando a gente olha com critério, consciência para essa história, a gente entende que a formação da Providência, ela vem da expulsão da população pobre e negra do centro da cidade, né? Ela vem formada pelas remoções dos cortiços. E a gente até hoje tem, apesar de isso já ter sido questionado há muito tempo pela bibliografia, pelos historiadores, até hoje a gente vê esse mito, por exemplo, focado na história de Canudos. Então, como muda quando a gente bota a fundação das favelas, especificamente na Providência, que tem esse símbolo de carregar, né, de ser a primeira favela, de cunhar o nome favela, de, portanto, ser transferido vários tipos de pressuposições do que seria uma favela a partir da Providência, né? Então, como muda quando a gente entende que ela é formada não só pelos soldados republicanos, cristãos, mas pela população negra trabalhadora expulsa do centro da cidade, né? Então, muda totalmente a dimensão histórica da formação da nossa cidade, das favelas da nossa cidade. Tem muitas coisas importantes sobre rever essa história da Providência. Mas acho que o Hugo pode falar um pouco melhor para vocês também disso. Então, pessoal, acho que é um bom gancho essa bola que a Ana passa, porque isso também sempre me incomodou muito. Embora seja uma narrativa oficial, a gente que vive aqui, essa relação, né, da história, né, quase que uma mitologia, né, que vai sendo passada, e as pessoas até os dias de hoje, quando visitam a Providência, vão buscar ali elementos que estão nessas metanarrativas que foram construídas nesse período aí da Primeira República do Brasil, né, os sertões do Euclides da Cunha, o cortiço ali de Luiz Azevedo, principalmente porque são duas grandes biografias importantes. A geração anterior à nossa era leitura obrigatória na escola, então construiu de fato um imaginário social, mas a gente questiona muito assim, que imaginário social é esse e por que isso foi construído dessa forma, nesse viés ali de uma relação de um grupo social de pessoas, de um pós-abolição, onde pessoas estavam construindo suas soluções, né, de moradias para sobrevivência, haja vista todas as políticas. Recentemente o podcast sobre apartheid tropical ajuda a gente a também organizar um pouco essas ideias que estavam até um pouco soltas, dessa relação ali de transição entre o final do Império e o início da Primeira República, onde as coisas não ficaram tão claras,
claras na história de por que, por exemplo, Antônio Conselheiro era um monarquista, né? Era ávido, pelo menos, às ideias de monarquia no final do Império ali. Era contrário, por exemplo, às ideias da República. E fica nítido entendendo que, nesse pós-abolição, haviam, né, muitos abolicionistas ali no Império que estavam aderindo às ideias internacionais com relação à humanização da população negra e o quanto que essas pessoas tinham também, né, direitos na construção dessa cidade, né, e desse país, enquanto os republicanos naquele período estavam tentando fazer uma atualização de leis escravagistas por outros caminhos, assim, né? O Tiago André foi muito feliz nessa reconstrução, onde ele traz aí uma camada importante para a gente também, para poder fazer uma compreensão desse período. Então, para mim, que sou um jovem morador do Morro, que ficava procurando onde está, né, essas marcas da história, uma história clássica, uma história oficial, essa história hegemônica, num lugar que para mim é o lugar do baile funk, sabe? Onde minha tia descia para vender coisas na feira, onde o meu avô o faz tudo, meu pai é estivador, assim, sabe? Tipo, existe uma outra relação genealógica dessa história que não está somente nessa ocupação desse grupo de pessoas, né? E aí eu fui atrás de conseguir reconstruir um pouco dessa genealogia para dar a ver que já existiam, por exemplo, ocupações aqui antes, ocupações estratégicas, no século XVI, né, onde as tropas de Guatroian invadiram a cidade, ocuparam a parte alta do morro, ou se a gente for um pouco mais para trás, possivelmente tribos indígenas tupinambás ocupavam o espaço como forma de sobrevivência, né, por conta, inclusive, de achados arqueológicos que a gente tem na região de Sambaquis. Então, existem outras possibilidade da gente poder conseguir constituir e estruturar uma história de um morro está para além de como isso foi construído, que é em cima da violência, né? Dos processos, né, que a favela vai sendo ali colocada como esse lugar, parte da sociedade, como a Ana estava falando, né? Vai ser colocada como um lugar que é a escória, é o resto, um lugar hostil, né, inóspito. Enfim, a ideia do meu trabalho era tentar remontar um pouco desse início e debater, inclusive, como é que isso se atualiza nos processos atuais de políticas públicas para poder pensar o território, como é o caso do dossiê do Cais do Valongo, que vai construir uma zona de amortecimento para proteger o Cais do Valongo, dar a sua devida importância, mas quando vai constituir um circuito da herança africana, em que vai marcar ali a importância de pontos históricos, arqueológicos, para ser salva essa memória, né, desse período, a providência fica de fora também, sabe? Então, você percebe uma estrutura, né, não só de negligência, de compreensão da história, mas, enfim, a gente pode também considerar um racismo estrutural. Certo, muito interessante, Hugo e Ana. Agora eu vou fazer uma pergunta mais direcionada para a Ana, mas o Hugo, claro, pode comentar. Então, na tese, ao identificar um padrão de incompletude em certas obras, tidas como essenciais de urbanização que são associadas ao urbanismo olímpico no Rio de Janeiro, você argumentou que as ruínas não devem ser compreendidas como expressão de ausência, fragilidade ou falta do poder, mas como elementos constitutivos da produção do espaço urbano. Então, em que medida essa formulação tensiona a leitura, inclusive muito comum, que associa ruínas ao abandono, acaso ou descontinuidade da ação estatal? E como a gente pode compreender, por outro lado, a rapidez no planejamento e construção de obras maiores, mais simbólicas? Te agradeço por essa pergunta, porque eu acho que ela esbarra numa discussão central para minha tese. Eu estava olhando, tentando dar sentido para essa profusão de obras que a gente via na pós-ressaca olímpica, vamos dizer assim, né? Então a gente tinha obras que foram inauguradas pela metade, obras que foram abandonadas pela metade, obras que quebraram uma semana depois de inaugurarem. E não só obras em favela, mas sobretudo as obras de urbanização em favelas, né? Então a gente tinha também muitas obras de mobilidade que traziam várias promessas e vários símbolos ligados à urbanização, ligados à pacificação também, ao engodo da pacificação. Então a mobilidade na época ela tinha essa função de materializar uma ideia também. Então a gente vê aí vários teleféricos, o teleférico da Providência, o teleférico da Alemão, que está parado até hoje, o elevador e mirante da Paz no Cantagalo.
e muitas delas abandonadas, né? Então eu estava tentando dar sentido a isso, como eu já falei, eu estava olhando para a produtividade dessas ruínas, né? Muito inspirada também em algumas discussões, por exemplo, na discussão da utilidade do fracasso que o James Ferguson faz a partir do Foucault. Também estava inspirada numa discussão que o Mbembe faz sobre a economia da improdutividade. Então eu estava tentando entender o que isso produzia. E aí, né, sobre essa questão das ruínas não serem vistas como falha, eu acho que é muito comum, tanto dentro como fora da academia, que existe esse discurso, né, da ruína como algo que deu errado. Então, como eu falei, eu também estava tentando sair dessa dicotomia. Então, o Porto Maravilha deu certo ou errado, né? Fracassou ou foi um sucesso? Então, a urbanização da Providência, né? O que aconteceu, né? Então, lá no caso, você teve destruição de várias casas, expulsão de várias pessoas de forma completamente desumana, né? Com a marcação das casas. Estava tentando entender o que não só a ruína, enquanto grande infraestrutura de megaprojeto abandonado, produzia, mas também no nível da obra, o que aquele escombro que circula ou que permanece produzia. E o que isso tem a ver também com essa outra ideia sobre as ruínas, né? A ruína, na verdade, ela é um tema antigo nas ciências sociais, né? Você tem a ruína do Simmel, que vai se opor à ideia de escombro como uma oposição natureza-cultura. Você tem a ruína do Auger, que vai pensar sobre como algo é identificado como ruína. E aí você tem muitas ideias, muitos questionamentos sobre a ideia de ruína enquanto a ruína histórica ligada ao passado. Então, sei lá, o Coliseu, que alguns autores vão chamar de também fetichização, né? De escombro fetichizado. Por que a gente escolhe algumas coisas e não outras? Mas, na minha tese, a ruína tinha outro sentido. Por quê? Eu estava olhando justamente para essas produtividades, eu estava olhando para esses projetos abandonados que depois geravam outras coisas. Eu estava tentando entender todas essas dimensões. Então, tinha produtividade econômica, tinha produtividade política. Então, olhando alguns exemplos, por exemplo, quando eu falo sobre a circulação dos escombros, né? Na Providência, a gente tinha uma política de remoção sendo feita através também desses escombros. Então, as casas eram demolidas e os escombros eram deixados na porta das pessoas para que elas desistissem de ficar ali. Não só na Providência essa técnica foi usada, né? Que eu chamo de remoção infraestrutural. Então, você vai minando tanto a condição da pessoa existir naquele espaço, você vai quebrando a luz, a água, o chão, a ponto dela desistir de ficar ali. Mas também você podia pensar, parte desses escombros circulava e também ia depois ser agregado em novos projetos urbanos. Então a gente está pensando sobre algo que está sempre se reconstruindo também. E aí tem muito discurso dentro e fora da academia que deu errado por causa da corrupção. E aí acaba a discussão. Corrupção, beleza. Só que o que é essa corrupção, né? Então quando a gente olha também um olhar das ciências sociais, antropologia da sociologia, a gente vê a corrupção como uma prática política quase que regra, né? E não exceção. Então, se você não olha para a corrupção, você não está prestando atenção em como grande parte das obras urbanas funcionam no Brasil. Então, a gente começa a entender que dar errado pode ser sucesso para alguns grupos. Então, uma obra ficar abandonada, pode ser que alguém esteja ganhando muito dinheiro com isso. Então, uma obra ser superfaturada. Então, a gente tem que entender que em algumas situações o objetivo é superfaturar o orçamento e estourar ele nos primeiros meses e depois paralisar a obra. Porque isso já faz circular dinheiro para uma infinidade de atores, entendeu? Já gera várias coisas. E aí, olhando mais no detalhe ainda, para te trazer um exemplo bem concreto, estava olhando, por exemplo, algo que foi comprovado no alemão, né? Que é sobre superfaturamentos de pequenos itens. Você pode superfaturar várias partes de uma obra, né? Então, você tinha, por exemplo, no alemão, cada item de uma obra planejado conta por número antes. Nada é do nada. Você vai lá e planeja o serviço mais caro e chega lá na hora e executa o serviço mais barato. Então você vai tendo diferenças no orçamento que são várias brechas possíveis. Então, por exemplo, você contratava um serviço de descarte que era insuficiente para descartar o que você precisava, mas que custava mais caro. Então ele é caro e ineficiente. Aí a ideia do Mbembe, da produtividade, da ineficiência, né? Que
ele também vai chamar de economia canibal, né? Uma economia que gera riqueza a partir da destruição. Então, quando a gente olha para essas obras urbanas, a gente tem que entender que às vezes largar, estourar um orçamento, você fala, nossa, mas por que contratou o serviço mais caro? Por que tantos erros? Tudo isso tinha a ver com o que estava acontecendo em campo ali na obra, também na providência, né? Que você tinha várias pilhas e pilhas de escombro, cada uma delas aumentava custos de obra. Então, se uma obra suspende, você pode cobrar mais dinheiro porque ela ficou suspensa. Se você tem que ficar fazendo reparo no teleférico, você pode cobrar mais dinheiro da sua concessão do governo porque você tem que fazer reparo. Então, existem várias formas de ganhar dinheiro com isso e esse é um dos aspectos possíveis econômico sobre quais as produtividades de uma obra ser abandonada. Então, só para fechar, para não me estender muito também, que eu posso falar disso para sempre, a ideia é entender que existem produtividades para além daquele plano explícito. Então, um elevador que não funciona, ele não está cumprindo a função que ele disse, que era levar as pessoas, enfim. Mas ele pode estar gerando várias dessas vantagens econômicas que eu estou explicando, né? Pode ter significado um plano que deu muito certo de enriquecimento para um grupo específico de empreiteiras. Mas não só isso, ele pode ter gerado o acúmulo de expertise, de network de profissionais, de planos urbanos que depois vão ser retomados. Enfim, várias coisas que não se perdem, né? Que se reconstroem. Ótimo, Ana. Muito obrigado. Agora uma pergunta que eu vou fazer um pouco mais pro Hugo. Hugo, na sua pesquisa do Morro da Previdência, você é atravessado por uma implicação múltipla, né? Uma posição múltipla. Primeiro, como beneficiário das políticas públicas implementadas no local, como agente do Estado, como agente transformador do território, além da sua posição de pesquisador. Em que medida que essas posições contribuíram para um processo de pesquisa e, ao mesmo tempo, colocaram desafios metodológicos e analíticos na construção do seu trabalho? Além disso, um outro ponto que eu queria questionar fica claro que houve um cuidado muito grande do reconhecimento dos saberes e das práticas da favela. Como que foi esse processo? Essa pergunta ela é muito boa e sempre, obviamente, me atravessa, né? Porque eu faço parte de uma geração que quer permanecer na favela, que cresceu na favela e quer fazer a favela crescer junto com a gente, né? Que tá aqui. Então, todo o acúmulo de saber, todas as experiências que eu tenho adquirido, só faz sentido, pelo menos para mim, ou pelo menos por enquanto, se for para transformar esse lugar que eu tenho tanto carinho, né, tanto afeto, e me formou, me faz estar aqui, assim. Olha, eu não vou mentir não, assim, é ser às vezes 3 ou 4 pessoas ao mesmo tempo, né, uma troca de chapéu digna de malabarista mesmo, assim. Você viver nesse território não é para amador, né, a gente sabe das regras, a gente sabe das condutas de você estar num ambiente vulnerável e como o Gisele Martins sempre chama, né, e fala, ressalta pra gente que, embora a mídia e as pessoas às vezes insistam em dizer que a favela é um espaço violento, a gente sabe que ela, na verdade, é um espaço violentado, então foi construído, né, uma forma de linguagem, e aí é também, às vezes, utilizada dessa mesma linguagem como uma prática de comunicação, para se comunicar mesmo, entre outras formas de construir linguagem também, né? Então, assim, a minha pesquisa não é algo que eu decidi fazer, né, de fora para dentro, né? Mas ela me atravessa completamente porque eu tô aqui, né? Eu vivo as contradições todos os dias desse espaço. Essa, de fato, é uma implicação múltipla, assim, né? Ao mesmo tempo que ela é um grande trunfo, que eu acho que poucas pessoas têm essa condição, ela também é um grande dilema, né? Como morador e beneficiário, acho que tem uma coisa que é muito bacana, assim, porque aqui eu não sou o Hugo doutor, né, ou o Hugo que manda muito bem, sei lá, numa prática performática da dança, ou quando eu estou num congresso apresentando algum artigo ou em algum espaço de apresentação. Aqui eu sou o neto da Dona Maria, né, eu sou o filho do Suede, é o filho da Nalva, é o irmão da Natânia, é o pai da Aurora agora. Então isso me dá um acesso, isso me dá um espaço que eu não necessariamente preciso pedir licença para poder andar. As pessoas me reconhecem pelo aquilo que eu sou, pela relação histórica que eu tenho com o território. Como eu estava falando sobre linguagem, né, eu sou fluente nessa linguagem, né? Então, por isso também, embora eu more até um pouco mais baixo do lugar onde essas políticas, né, que a Ana investiga, né, teve um impacto maior, isso não me impediu de sentir e ser impactado também, porque há uma geração atrás, minha família estava na parte mais alta do morro, assim. Fui sensibilizado por muitos amigos, fui sensibilizado pela essa experiência truculenta, né, que o espaço sobreviveu, mas isso também me deu uma profundidade analítica que eu sei que, assim,
nenhum pesquisador externo vai conseguir, né, por mais bem intencionado que ele seja, assim, sabe? Ele não consegue captar, sei lá, em 6 meses, em um ano, uma camada de gerações que estão aqui, assim. Então, isso é muito profundo, realmente, assim, na minha vivência, porque gosto muito de repetir uma frase que é do Frei Beto, né, que diz que a tua cabeça pensa onde teu pé pisa, né? Acho que esse é um ponto crucial, assim, para pensar isso. E acho que o outro ponto, assim, é o nó na cabeça quando a gente é também um agente do Estado, né? Quando a gente está aqui representando uma política de tentativa de transformação, que embora a gente saiba que em alguns casos já nasce com essa gênese aí que a Ana rascunha, né, traz, elucida, né, de forma muito, muito boa, assim, é aquela possibilidade de acreditar que a gente pode conseguir hackear o sistema, né? É aquela possibilidade da gente ter de conseguir olhar por dentro, entendendo que o Estado ele também é feito de pessoas, né? E esse lugar dicotômico, né, do bem e do mal, em que o Estado e a sociedade civil estão em espaços dicotômicos e tal, isso pode ser desfeito a partir de alguma interação que a gente tem ali dentro, né? Obviamente entendendo quais são os limites que a gente tem. Mas é a possibilidade de a gente ter uma maturidade maior para poder fazer uma crítica a uma política pública e poder pensar também a partir de experiências o que a gente pode vir a construir. Acho que isso me deu um rigor também acadêmico, né? Sem deixar que eu tivesse um afeto pelo território, um pragmatismo de um olhar, sabe? Que enviesasse a minha prática, assim, sabe? Esse cuidado, né? Então, acho que esse desafio também, pensar numa prática metodológica como um exercício que vai ajudar a gente a ter um estranhamento que precisa ser constante, assim, sabe? A gente precisa fazer um exercício mesmo, assim, de estranhar tudo, né? De estranhar aquilo que é familiar aos nossos olhos, tentar ter essa dimensão de conseguir construir, através de um exercício, um olhar para além de um cotidiano, né? E pensar por que isso é assim, por que as coisas são feitas dessa maneira, assim. E aí, para concluir, para não me estender também, sobre esse cuidado, né, que você traz aí dos saberes da favela, isso para mim, cara, é inegociável. Porque eu venho de uma geração que vem questionar os modelos tradicionais, né, que a história da academia construiu, né? Ela só construiu esses saberes porque ela extraiu de algum lugar. E na maioria das vezes essa extração é um dado que vai ser levado e nem sempre vai ser trazido de volta, né? As pessoas consomem, produzem e aí saem para brilhar nos congressos, seminários, nas defesas de doutorado e não tem um compromisso em fazer essa devolutiva. Eu não tenho para onde correr, eu não tinha como fugir dessa lógica, eu precisava estar aqui. Então, precisava reconhecer isso, tal qual eu preciso devolver, assim. Então é um processo mesmo baseado numa ecologia, sabe, de saber, assim, onde eu fui alimentado e eu continuo devolvendo, assim, entendendo que esse reconhecimento, sei lá, do meu avô como mestre de obra, que sabe por onde a água desce, do morro, sabe, onde a inclinação, onde, enfim, as casas, como as casas foram construídas no passado, é tão legítimo quanto de um engenheiro da prefeitura que vai criar um laudo e que a gente sabe que aquele laudo ali não era verdadeiro. Então a gente vai construir um contralaudo para poder contestar aquilo ali e, enfim, tentar avançar na luta por direito, né, de permanência. Então, na tese, eu tento não só apenas falar sobre a Previdência, mas falar com a Previdência, né, a partir dessa relação mesmo que eu tenho, assim. Reconhecer essas práticas de resistência, que é um tema que eu gosto muito de trabalhar, né, que vai para além da ideia de sobrevivência ou de resistir, né. Pensar isso não só como esse jeitinho, mas como uma tecnologia social, sabe, como ciência, uma ciência da resistência mesmo, assim, sabe. Então, no final das contas, eu acho que é isso, assim, o registro de uma caminhada coletiva, né, feita por muitas pessoas, com esse desafio analítico de equilibrar um rigor acadêmico, mas uma relação de afeto que seja suficiente, né? O que tente dar conta do meu vizinho ler, sabe? Que ele se reconheça ali. Antes de continuar o episódio, gostaríamos de te lembrar que o Urbanidades é apenas uma entre tantas outras iniciativas do Urbandata Brasil, banco de dados bibliográficos sobre Brasil urbano. Para saber mais, confira nosso site urbandatabrasil.fiflch.usp.br e não deixe de nos acompanhar no Instagram pelo @urbanidadespodcast. Vamos para a segunda parte da entrevista. Agora passando para uma pergunta para a Ana. Na análise que você desenvolve na tese, os dispositivos técnicos e jurídicos operam de forma decisiva na produção de indeterminação,
ao mesmo tempo em que obscurecem o caráter político das decisões do Estado por meio de linguagens especializadas que são pouco acessíveis às comunidades afetadas pela economia da destruição. Como essa dinâmica contribui, então, para a compreensão do lugar desses dispositivos no âmbito das políticas públicas urbanas de remoção de favelas, como instrumentos de exercício do poder e produção de desespero nas populações já vulnerabilizadas? Acho que isso tem a ver com a questão que o Hugo citou sobre a questão do contralaudo, mas antes eu vou falar sobre a produção de indeterminação. Então, na tese eu trouxe alguns exemplos que eram, por exemplo, folder que foi trazido pelo governo e algumas imagens de produção de modelo 3D, né, projeção 3D do que ia acontecer e como isso era tremendamente político, né? Então, acho que a gente pode começar para pensar a elegibilidade desses códigos por aí. Então, assim, a questão que era como, né? Naquela época eu já estava lá, que eu, enfim, trabalho há um tempo no território, e aí chegava um assessor da secretaria, primeiro que todas as casas foram marcadas de um dia para o outro, em tinta, né? Marcar as portas, as paredes das casas com a sigla SMH. O que a gente discute no filme Casas Marcadas, né? Que eu dirigi em 2012, que é sobre esse processo brutal que gera realmente um terror de Estado, né? Então, as pessoas não sabiam o que ia acontecer, não sabiam para onde elas iam, não sabiam quanto elas iam receber, muita desinformação. Então, acho que essa elegibilidade não é assim por simples desconhecimento de códigos jurídicos, é mesmo por uma política de desinformação que acontecia no território. E aí, as pessoas não tinham informação nenhuma, chegava um assessor do nada com um mapinha, e aí tinha várias setas assim do mapinha na favela, com uma projeção 3D de um negócio totalmente novo, totalmente estetizado e tal, do que ia ser ali. E aí vinha uma pessoa e falava, ué, mas aqui é a minha casa, o que vai acontecer? Então, assim, e aí eu gosto muito de pensar nessas projeções 3D, que elas têm um efeito muito político, porque eu percebi nesse trabalho que essas projeções, elas iam pra mídia, não porque a notícia de jornal estava retratando um fato que ia acontecer, mas era justamente através da publicação dessas imagens fictícias, futuristas na mídia, que eles podiam intervir para que aquilo acontecesse, né, e angariar apoio e mexer com os ânimos e literalmente com a especulação financeira ou não, as especulações sobre o que ia acontecer. Então tinha um efeito muito político essa coisa da produção de modelos 3D, e aí entrando na questão também jurídica e técnica, essas produções de dados, elas eram feitas também de forma que as pessoas não conseguiam entender muito bem quais eram os critérios. Então a prefeitura chegou lá com esse mapa de risco, dividido em alguns níveis de risco, com alguns critérios específicos, e dizia que 1/3 da comunidade de Providência e Pedra Lisa tinham que sair, 1/3 da comunidade. Então, assim, aí a partir daí, né, eu acho que é sempre bom a gente também não pensar mesmo que a gente esteja falando de desigualdades brutais em poder, a gente não pensar as pessoas como desprovidas de agência nisso, né? Então, as pessoas se mobilizaram e conseguiram fazer o que eu chamo na tese de guerra de dados. Então, produzir esse contralaudo, questionar os critérios utilizados para codificação de risco, identificaram caso a caso, e isso foi muito importante para modificar coisas que hoje em dia estão mudando, né? Então, acho que já pensando mais pro que a gente pode ver no pós, né? Nesse momento de 2010, do Morar Carioca, do PAC, estava acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo nas favelas, foi um momento de muita discussão sobre esses estudos, sobre como estudar as favelas, como categorizar, e aí tinha muitos embates, muitas críticas à própria categorização do IBGE enquanto aglomerado subnormal. Você tinha críticas, o Morar Carioca estava tentando implementar metodologias novas, não sem críticas e sem problemas. Então tinha o próprio PP social. Então você tinha aí várias técnicas de categorias que não necessariamente casavam, tá, na base de dados igual. Toda a problemática de como representar as favelas e tal. Já bem ou mal, com todos os problemas que esse momento trouxe, todas as brigas, essa discussão, essa briga toda gerou algo muito bom, que hoje em dia a gente conseguiu mudar a categorização de aglomerado subnormal, e isso foi uma conquista de longo prazo das críticas que o Movimento de Favelas vem fazendo. Então eu vejo que o próprio Galeria Providência, né, o trabalho do Hugo com o SS Providência, que fez o censo da Providência também, mas não só, a gente vê aí nos últimos
anos uma expansão dos grupos de produção cidadã de dados nas favelas, eu acho que isso também vem como um efeito, né, desse pós, né, dessa grande discussão, desse grande movimento que rolou nas urbanizações. A gente pode ter esse acúmulo hoje em dia graças a esse momento de embate, né? Então, acredito que esses sejam efeitos, pelo menos bons, assim, desse momento. Enfim, acho que essa política de dados aí, ela foi muito importante nessa época, ela continua em voga agora. Legal, Ana, obrigada. Eu acho que nesse momento a gente também consegue ver ainda mais pontos que as duas teses podem conversar, né? Uma delas que eu queria retomar agora para o Hugo é essa retomada assim, de políticas de requalificação urbana que vão sendo mencionadas ao longo da tese, mas uma com um aspecto mais central na tese é a política de revitalização da região central do Rio de Janeiro a partir do projeto Porto Maravilha. Você mostra que esse processo deu origem a uma disputa entre o Estado, que buscava implementar um projeto de reconfiguração e branqueamento da região, e a população local, junto ao movimento negro, que reivindicavam o reconhecimento da história escravista e da memória negra naquele território. Eu queria te ouvir um pouco sobre como essa disputa se materializou ao longo do projeto e quais foram os principais desdobramentos para o Morro da Providência e seu entorno. Maravilha, Luma. Obrigado pela pergunta. Quero começar respondendo dizendo que a gente não é contra urbanização, tá? Processo de urbanização. A gente é contra não ser consultado, né? A gente é contra acreditarem que a gente não tem competência de fazer uma análise crítica de projetos que vão pensar, que podem ser, né, benéficos e produzir melhorias e qualidade de vida para o lugar onde a gente está. Gosto muito desse final da fala da Ana, porque acho que, de fato, um dos ganhos dessa luta, né, para além da alteração de um termo, né, dentro do IBGE, a forma como a gente vai estar sendo representada ali, traz para a gente também uma outra dimensão, né, de pensar a memória como uma trincheira, né, um desdobramento super positivo, assim, que fortalece as redes de memória, né? Então, hoje a Providência não só luta pelo saneamento, pelo urbanismo, ou seja, por uma qualificação do espaço, mas também pensa a preservação da sua história, né? Como um espaço que está, assim, entranhado, né? Que está marcado como uma tatuagem, assim, na construção, não só da cidade, não só desse pedaço aqui da cidade, mas como da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil, né? Haja vista que essa região aqui, ela foi central, né? Até pouco tempo atrás era Distrito Federal, sabe? Foi o principal espaço de transformações econômicas, artísticas, políticas, geográficas, né? Implementações, espaço piloto de construção de políticas públicas, né? Para a sociedade civil. Então, assim, a gente não é contra, né? Acho que esse é um primeiro ponto. Eu gosto de pensar, assim, durante esses períodos de transformação, o fórum que foi organizado aqui de luta dos moradores marcou muito a minha vida nesse lugar de pensar essa palavra, né, a semântica, né, revitalização, né, revitalizar é trazer vida a alguma coisa que está morta. Então isso por vezes ignora o que já está aqui. Então óbvio que uma requalificação, né, um processo de urbanismo, cuidados, né, obras e tal, melhorias tem a sua importância, tem o seu valor, mas isso ganha uma outra dimensão quando você olha um projeto 3D desse que a Ana está falando, ou um mapa, ou esses projetos eles são apresentados primeiro na televisão do que para nós como moradores, e percebe que tem uma série de pontos que estão sendo transformados e há ali uma subtração, por exemplo, da geografia do morro, assim, sabe? Vai ter um projeto aqui e o morro nem aparece, tiraram o morro dali, ou seja, tudo um processo mesmo de limpeza mesmo, tá? E aí onde eu chamo que é de branqueamento, assim. Então, você tem ali um foco, né, específico em equipamentos de lazer, de cultura, que vai dialogar, às vezes, assim, numa última instância lá, com uma ancestralidade negra, para poder justificar minimamente que tem uma relação, tem um diálogo com o local, mas que na verdade é para favorecer o capital imobiliário, sabe? Então isso é complicado, assim. Para pensar, por exemplo, como é que a gente pode construir mecanismos de turistificação do espaço, sabe? Então criam-se marcos históricos, né? Ou revelam-se, ou fortalecem-se esses marcos históricos, não como pontos de memória para reeducar a população, para tentar construir alguma medida de justiça de transição, né?
de reparação histórica e tal, mas para poder pensar mecanismos assim que possam favorecer uma narrativa de uma implementação em que esse projeto, né, de governo, como a Ana está falando também, né, que não é pensado para um pós, ele vai vigorar durante aquele tempo e depois a gente não tem uma responsabilidade com as pessoas que estão ali, né, e aí vão se lançando pontes, assim, né, para o futuro, não necessariamente tem um outro lugar para a gente aportar, então isso é complicado, assim, sabe, então é nesse ponto que eu acho que vem as críticas, assim, porque inclusive nesse período muitas pessoas, inclusive estrategicamente, moradores foram contra moradores, porque as pessoas, quando a gente tentava dialogar, né, quem estava mais à frente, estava tentando compreender o que estava por vir, pensava que, não, então vocês não querem melhoria para o lugar onde vocês estão. Não, não é. A gente não quer melhoria, é revelia. A gente não quer melhoria de baixo para cima, né? A gente quer construir isso não para, assim, sabe? Então acho que esse é um ponto. Acho que o outro ponto, quando você fala sobre essa disputa, como é que essa disputa se materializa, nessa reação, né, você vai ter projetos na região que vão ser muito firmes nessa crítica, vai se posicionar. Eu acho que o caso do Valongo, por exemplo, é um grande tópico, assim, sabe? É um grande caso que a gente pode fazer uma análise dele, assim, né? A gente tem instituições da região que foram muito exitosas quando se levantam para poder denunciar o que estava sendo pensado para, por exemplo, o caso do Valongo, né? Historicamente, eles queriam construir ali um grande estacionamento. Os intelectuais, né, o movimento negro local, sobretudo o grupo de pessoas que estavam ligadas ali à Pedra do Sal, ou o cemitério Pretos Novos, entre outros intelectuais acadêmicos, se levantam para poder dizer, cara, essas articulações, né, associativistas, assim, vão se juntar para construir uma outra narrativa para esse território, enfatizando a negritude, né, a identidade cultural em que esse lugar é concebido e que depois isso, inclusive, transporta para uma identidade nacional, para tentar fixar aqui, mesmo que a contragosto do Estado, uma camada histórica do Brasil que estava soterrada, literalmente, assim, sabe? Acho que esse é um grande caso, e a partir desse caso você tem uma série de desdobramentos que foram extremamente importantes, chegando ao ponto, por exemplo, de ter hoje o reconhecimento do caso do Valongo como um patrimônio histórico, né? Um patrimônio da humanidade, assim, sabe? Mas ainda assim, por exemplo, enquanto esse grupo estava debatendo essa parte mais baixa do morro, a gente tinha isso, por exemplo, na parte de cima que a Ana estava falando, assim, sabe? A realidade de casas marcadas, né, pela Secretaria de Habitação, né, num dos principais espaços de reduto da população negra. Então, para mim é muito dicotômico, assim, perceber que algumas pessoas estavam muito esclarecidas para poder debater um fato histórico e uma materialização de uma camada histórica, mas essa camada histórica, quando viva, diante, né, frontalmente dessas pessoas, elas não conseguiram reconhecer minimamente que o fruto daquele passado é um presente que ainda permanece, no nosso caso aqui, são 65% dos moradores, mais todos os outros, as ocupações que estão na nossa região, formadas de pessoas pretas, assim, sabe? Então, realmente é muito complicado, assim, sabe? Muito difícil conseguir pensar esses termos dessa forma, porque no final das contas, essas pessoas estão para quem mora aqui, uma região portuária que não é para quem quer ficar, né? Quem vive, e quem, eu falo que é quem construiu a áurea, a atmosfera. É a mesma coisa de você querer ir visitar um lugar que todo mundo fala que é muito legal e você chega no lugar e aquele lugar já não ser mais a mesma coisa, assim, que é o que está acontecendo, né? Os equipamentos que foram construídos, você não tem nenhum tipo de política afirmativa para permanência ou a contratação de pessoas, sabe, da região. No começo até se discutia um pouco, mas hoje em dia isso já não tem mais, assim, sabe? São esses fatores, assim, que eu trago como ponto crítico para o debate que materializa, né, no meu trabalho, esses desdobramentos, de pensar essa área como um projeto a vir a ser revitalizado, né? Porque há uma grande diferença entre você pensar espaços que são de pessoas para serem beneficiadas e espaços onde pessoas são realizadoras de coisas, né? Então, é daqui que nasce o samba, é daqui que sai o candomblé, é daqui que sai o carnaval, é daqui que saem os ungus, né? E as casas, a forma das mulheres empreenderem, sabe? Os cuidados, né? Essas práticas de construção, de autoconstrução e de mobilização, de resistência, assim, sabe? Que vai ser multiplicada pela cidade também com esse processo expansivo depois que há a expulsão, né, das pessoas daqui. Perfeito, Hugo. Agora passando novamente para a Ana. Ana, em sua tese, você mostra como que nas políticas urbanísticas empenhadas na Previdência houve um esforço discursivo de tentar transformar favela em bairro, coisa que também é visível no uso de outros termos, né?
como comunidades urbanizadas ou a própria ideia de ex-favelas, que também aparece. De que forma que esse interesse narrativo de desfavelizar a favela influenciou no avanço de políticas públicas de infraestrutura, como no caso, como por exemplo, o caso do teleférico que você tanto fala na sua tese, que foram realizadas sem nenhum tipo de consulta à população local e também sem nenhum tipo de realização de estudos prévios na região para a realização dessas construções, desses projetos. Bom, essa pergunta junta acho que várias coisas que a gente vem conversando e me faz pensar em várias coisas. Eu acho que primeiro é importante a gente dizer uma coisa que eu aprendi com a minha orientadora, Mariana Cavalcante, que a gente vive também um momento, de favelização, mas é um momento diferente da forma como o Estado vem lidando com as favelas. Antes, a favela era aquilo que a gente queria ocultar de um cartão postal, de um símbolo turístico. E agora a gente tem uma visibilidade seletiva, uma visibilidade, assim, às vezes até monumental com esses grandes empreendimentos, um teleférico gigantesco, um elevador gigantesco, mas sempre uma visibilidade seletiva do que a gente quer utilizar da favela, Tem a ver, assim, como a gente todos esses conflitos, eles são resultados das contradições de você da entrada das favelas aí nesse modo de gestão das cidades, do planejamento estratégico, de você maximizar a produtividade da terra, como que a gente pode fazer, a ideia de como que as favelas entram aí nesse jogo do turismo, de um patrimônio que também está em disputa. Então, tudo está em disputa, se a Providência vai ser reconhecida como território ancestral negro, o que a prefeitura pensa e quer com a Providência, tudo isso ainda está em disputa. E aí, vai especificamente sobre o que aconteceu com a ideia de favela e passagem para o bairro, A Providência, ela carrega essa discussão muito densa, que é sobre o que é uma favela para começar, Então tem toda a discussão já bem estruturada sobre como que a favela é uma construção social também. Começa a reunir diversas comunidades de casas diferentes nesse guarda-chuva de que a gente chama de favela. E o que seria a favela, que muitas vezes é entendida como a ausência de várias coisas e não como algo em si. Então, o que seria uma favela que passa a um bairro? E aí você tem várias categorias politicamente definidas por instâncias do governo distintas. Então, o PAC tinha uma metodologia que pensava o desenvolvimento a partir da categoria de infraestrutura. O Morar Carioca também tentou uma metodologia parecida. Eles tinham uma ideia de fazer tipo um índice, mais ou menos, que seriam níveis de infraestrutura que indicariam se a favela deixaria de ser favela e passaria a bairro, E aí, enfim, agora a gente tem essa questão das comunidades urbanizadas, mas é algo que ainda está sendo discutido. E aí, o que acontecia, A prefeitura queria fazer a Providência como um exemplo, também por causa desse peso simbólico de ser a primeira favela, de ser quem trouxe, cunhou esse nome e tudo que significa, isso. Então, mudar a imagem da Providência é simbolicamente importante, ao longo de muito tempo, inclusive, não só para esse projeto. Então, a Providência, ela ia servir de um exemplo de ex-favela. As pessoas falavam isso o tempo todo, tanto de vários agentes do Estado, instituições de pesquisa, falavam que a Providência, agora a gente não vai mais chamar de Morro da Providência, vai chamar de Bairro da Providência. E aí tem uma frase que eu adoro, que eu trouxe também no meu último artigo, em que eu falei sobre a memória e o teleférico, que é uma frase do Sérgio Cabral, que ele vira na época e fala assim: isso aqui vai ser uma pequena Montmartre, você quer tomar um cafezinho? Sobe a Providência. Então é uma desfavelização diferente da desfavelização antiga, percebe? É uma desfavelização que tem a ver com essa seleção muito específica de símbolos que o Hugo já vinha falando, para poder agregar valor a esse território. E aí tem a ver como que o teleférico, esse projeto de turismo e de memória, na verdade, mais de patrimônio, do que de memória, agiu nesse território. Então eu falei do que aconteceu lá no Largo do Cruzeiro, em que tinha muitas casas marcadas e tal. E aí você tem a valorização, por exemplo, do Oratório do Cruzeiro, que é, inclusive, atribuído à memória de Canudos, mais uma vez, mas que o Hugo já discute isso como possivelmente historicamente errado,
você queria se remover a senhorinha, a dona Chiquinha, que é a senhora que cuida do oratório da capela há anos, que mora em frente. Então você tira as pessoas, mas guarda o símbolo. E aí não é a primeira vez que se tinha um projeto contraditório sobre política de memória e patrimônio na favela da Providência, né? Então o Museu a Céu Aberto, proposto pela Lu Petersen, ele já tinha algumas coisas polêmicas. Então antigamente tinha a ideia de você congelar um barraco para que você pudesse entrar e ter a experiência de como seria viver num barraco. E a versão de 2010 é que você tinha lá no plano deles, né, ele tinha uma foto de Paraty, e eles queriam reformar as casas existentes para fazê-las parecerem com casas históricas coloniais de Paraty, e aí tinha mais uma vez esses modelos 3D que eu tô falando para vocês que eu adoro também, né, então tinha lá uma projeção 3D fictícia, com casas de Paraty, uma praça no meio, umas pessoas jogando capoeira, então assim, sobre essas expectativas, uma grande pastiche, né, assim, de símbolos históricos confusos, que era o projeto ali pra cima. E aí, como que o teleférico entra nesse projeto também de turismo e patrimônio muito duvidoso, né? O teleférico não tinha só esse modelo. Ele originalmente foi pensado para serem 2 teleféricos que se cruzavam em cima do Morro da Providência. Um teleférico que não foi construído, ele sairia lá da Leopoldina, perto da rodoviária, pararia em todos os morros portuários e acabaria no terraço do Museu de Arte do Rio, o mar. Então era para ser ali uma estação em cima do mar, naquele terraço. Tem até uma matéria do jornal que fala assim, o novo museu da prefeitura vai ter um teleférico que vai pro morro do lado, mas não se preocupem, não é um morro tipo favela, é o Morro da Conceição. E aí esse teleférico se cruzaria com um ponto central ali na Providência, que teria esse grande centro turístico, Montmartre, e inclusive a estação da Providência da Central do Brasil também era para ser um shopping, né? E aí ligado ao projeto de revitalização portuária, obviamente, assim como seu predecessor, o Museu de Céu Aberto, tinha a ver com essa ideia de tornar o Porto do Rio um porto de atração turística global, como a gente poderia agregar Providência nisso, né? Então, todas as expectativas também estavam envoltas nesses projetos para Providência. Obrigada, Ana. Que discussão legal que a gente está fazendo aqui com a tese de vocês. Infelizmente, o tempo já está dando, então a gente vai passar para a última pergunta, que eu acho que também vai permitir que a gente consiga relacionar os vários temas que a gente conversou aqui no episódio. Bom, Hugo, na sua tese, quando você reinterpreta a história consagrada do Morro da Providência, você retoma esses diversos investimentos públicos e também privados, projetos de política de requalificação urbana, que muitas vezes não tiveram sucesso em beneficiar os moradores, como a gente vem discutindo aqui no episódio, né? Um exemplo que a Ana acabou de citar é o Museu a Céu Aberto. Um outro exemplo que me chamou a atenção na tese, a projeção do plano inclinado, que nem chegou a ser implementado, né? Foi rejeitado pelos moradores. Mas esses exemplos me parecem que mostram como as políticas públicas que não têm relação, consulta, aprovação dos moradores, acabam não tendo esse sucesso também na implementação, né? Mas, por outro lado, em contrapartida, diversos investimentos que você menciona, a tese mostra, a partir das suas experiências, iniciativas que partem da comunidade, né? Eu gostaria que você falasse um pouco desses projetos que você analisa, se você tiver um exemplo que você queira trazer aqui por episódio, e gostaria que você explorasse um pouco o termo que você usa para definir esses projetos, que é estratégias no enfrentamento às negligências. Bom, acho que essa é uma chave boa para a gente poder entender por que a Providência ela não é só, como algumas pessoas falam, né, um espaço violento, vulnerável, carente, tantos outros termos que fragilizam a gente e não reconhece a potência que tem, né? Quando a gente olha para esses projetos que vêm de cima, assim, como o plano inclinado, né, que não saiu por conta de um enfrentamento mesmo, assim, com a população, que teria que remover muitas pessoas, ou o Museu a Céu Aberto, né, que acabou virando quase um cenário fantasmagórico ali, as pessoas não reconheciam até há pouco tempo. Enfim, tem morador que não consegue entender o que são os trilhos que estão no chão, que foram instalados, né? Então, eu acho que é um erro que se repete. O Estado chega com soluções prontas, né, construídas no escritório, apartado de uma relação de chão, né, de quem está ali vivendo o cotidiano, cria um problema que ele inventa, né,
e ignora o que o próprio morador realmente precisa, assim. Então, acho que na tese, assim, eu destaco muito o papel das redes locais, dessa memória e de projetos de educação, assim, sabe? Um exemplo que eu gosto de trazer para pensar uma das estratégias, né, de enfrentamento, sei lá, o pré-vestibular, né, que é uma iniciativa de educação popular, ou os roteiros também autogeridos, né, pelos próprios moradores, que não são guias externos, mas são pessoas do próprio território. Então, dá para a gente poder ter uma noção de uma política ou de um projeto que ele é pensado de dentro para fora. Ele contempla as demandas internas, né? São iniciativas que estão vivas, que vão acompanhar ali o cotidiano, o dia a dia de quem vive o morro, né? Um morador que se organiza para poder contar a própria história, né? Que tem relação, por exemplo, com a família, com a avó, com o pai, com a forma como ele andou os becos e vielas, assim, sabe? Isso, para mim, assim, é um ponto extremamente importante, assim, de pensar uma bica, um espaço onde uma pessoa que era importante para o território morou, viveu e participou, né, ativamente de atividades no território, pode ser uma aula, pode construir, né, e reforçar uma identidade do próprio território, gerar, né, uma autoestima, gerar uma relação de pertencimento, uma narrativa diferenciada do que essa pessoa pode encontrar a respeito do seu próprio território, às vezes numa página de jornal, assim. Então, ele pode, por exemplo, o Estado pode até negligenciar uma infraestrutura, né, nesses moldes que a gente percebeu aí dos projetos, mas isso não vai me impedir, por exemplo, de construir uma subjetividade para eu tentar avançar naquilo que eu estou vendo na relação de construção com os meus pares, né? Dentro desse processo histórico de favelas, onde você vai ter vários autores que vão traçar aí uma cronologia de como os socioativismos foram acontecendo, chega ali num êxito maior, numa organização na década de 80 e 90 com as associações de moradores, a gente poder conseguir pensar e perceber que a história, por exemplo, do movimento negro tem sempre essa relação, sabe, de práticas que são coletivas mesmo, sabe? Então isso acaba sendo um processo espiralar mesmo, assim. Então, eu acho que, assim, acaba sendo, né, essa estratégia de enfrentamento uma plataforma mesmo, assim, de pertencimento, né, uma relação que você tem ali, onde uma prática, né, que está vindo, dita para poder te auxiliar no avanço da sua vida, mas que, na verdade, a gente sabe que não é. Então, como é que a gente remodela, né, um projeto como aquele para ser um projeto dos próprios moradores para poder fazer com que a gente avance enfrentando, né, uma negligência estatal e não sendo impedido por essa falta ou por essa escassez e construindo ali outras possibilidades para a gente poder transbordar, né, conseguir avançar nessa organização, assim, sabe? Então, pensar que esses espaços que por vezes são construídos e planejados, como a Ana tinha falado, né, para já no começo de uma política pública ser paralisado ou gerar um escombro e isso paralisar mesmo as nossas vidas, é a maneira como a gente pode pensar também que é o tempo útil para a gente conseguir construir as soluções que a gente precisa para poder avançar nas estratégias de permanência, sabe? De reconstrução do lugar que a gente está, assim, sabe? Com isso fica muito explícito que enquanto eles tentam provar que a favela, né, tem todos aqueles problemas que eu falei no começo, né, escassez, carência e tal, a gente consegue provar que projetos que são pensados a partir dessas estratégias de enfrentamento são tecnologias sociais, assim, sabe, cheias de solução mesmo, assim, que nessa miopia aí do Estado eles nunca vão conseguir enxergar, assim, sabe, são essas iniciativas que acabam mantendo a alma pulsando, né, dentro do território num pensamento de autoajuda, assim. Quando, sei lá, um teleférico para ou as promessas de urbanização ficam só no papel, a gente que mora aqui vai continuar produzindo maneiras de poder subir, descer o morro, de se autoajudar e de avançar. Legal, Hugo, muito obrigada pela resposta. Então eu vou passar aqui para a finalização do episódio. Primeiro eu gostaria de agradecer aos ouvintes que ficaram com a gente até o final do episódio e também agradecer muito a equipe que conduziu a entrevista junto comigo. Muito obrigado, Luma, Jaque, obrigado por dividir essa mesa aqui comigo. E especialmente obrigado a Ana e Hugo, que compartilharam um pouco do seu tempo e também do seu trabalho aqui com a gente. A discussão foi incrível, acho que dava inclusive para a gente continuar falando e discutindo esses temas que são muito, muito, muito importantes e que a conversa foi fantástica. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigada, convidados, pela presença.
Acho que isso também é um convite para a gente ler as teses dos convidados e se aprofundar um pouco mais nessa história do Morro da Providência. Obrigada, gente. Obrigada, Jaque. Reforço esse chamado para ler as teses, que tá muito legal. E é um exercício muito bom também, né? Acho que as duas teses têm muitas referências. Ler as duas teses traz uma visão muito completa do que a gente pode pensar sobre o Morro da Providência e das questões urbanas hoje. Obrigada, pessoal. Queria agradecer o convite, a equipe, o pessoal que elaborou as perguntas, foram sensacionais. E queria aproveitar para fazer um pequeno merchan de um trabalho que eu e o Hugo fizemos recentemente. Eu coordenei a pesquisa e a criação do acervo da Galeria Providência. E a gente reuniu mais de 500 itens em vários acervos distintos sobre o Morro da Providência. Então, o acervo bibliográfico a gente está desenvolvendo ainda, em desenvolvimento, junto inclusive com o Urbandata. Mas a gente tem um acervo de vídeos, a gente tem um acervo histórico também de centenas de itens de fotos históricas sobre o morro, a gente tem um acervo institucional do coletivo, tem um acervo cartográfico, tudo isso vai estar aberto no nosso site mais tardar em março. Então fica aí também o convite para vocês seguirem o Galeria nas redes e ficarem de olho, porque vai ser uma ferramenta incrível para quem, como a gente, trilhou esse movimento de entender a Providência e se debateu com a falta de dados, a falta de documentos, e também para ferramentas pedagógicas, pensar novas pesquisas, enfim, é isso. Obrigada. Bom, pessoal, obrigado pelo convite, extremamente honrado por ter participado, poder trocar. É sempre muito bom ouvir a Ana, né, e embora a gente fale do mesmo território, né, a gente tem aí então o mesmo tema de pesquisa, é muito curioso perceber o quanto que é rico, né, esse tema, o quanto que esse tema de fato ele precisa de mais pesquisa, de mais tempo, de mais debate, de mais aprofundamento, porque a gente está falando do passado, mas a gente também está falando desse presente, e eu acho que discutir esse momento é a possibilidade de evitar a continuação, né, de erros históricos e de práticas nocivas mesmo, assim, sabe? A utilização do recurso público, a possibilidade de construir outras maneiras estratégicas de pensar a ocupação na cidade, né, e construir essa cidade para quem? Espaços como espaços de favela, por exemplo, como é que a gente pode pensar essa relação de forma digna, né? Eu, enfim, sou suspeito para poder falar por ser um morador, mas muito feliz e grato pela oportunidade de poder estar contribuindo, né, com as reflexões críticas a respeito não só da minha favela, mas da minha cidade, do meu país, e poder construir mecanismos analíticos, metodológicos, atividades práticas que podem ser úteis, né, para outros espaços que possam enfrentar esses mesmos tipos de políticas de embranquecimento, de gentrificação, todas as maneiras aí de continuar, né, oprimindo quem constrói as cidades, né? É isso, muito, muito obrigado, e reforço também, né, a publicidade, o convite da Ana para vocês visitarem o site www.galeriaprovidencia.org, e lá tem o acervo, entre outros projetos que a gente está tocando. Obrigada, gente, muito feliz com o episódio, e a gente se vê num próximo episódio do Urbanidades. O Urbanidades é produzido pelo Urbandata Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. Ele é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. O Urbandata está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Visite o perfil do Urbanidades no Instagram, @Urbanidadespodcast, e a página do Urbandata Brasil no Facebook.